Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Nós já chegamos na nossa 12ª aula. O nosso tema é Igreja, Repensar e Ressignificar. Você já está recebendo aí a sua página 3 de 3, que é a continuação da aula de domingo passado. Eu pedi que você acompanhe a oração que vamos fazer. Deus bendito é o Senhor. Louvamos e agradecemos ao Senhor pela liberdade que temos de estudar a Tua Palavra e clamamos a Deus a iluminação do Teu Espírito Santo nos ajudando a estudar, a assimilar, a entender, Deus, e colocarmos em prática aquilo que a Palavra do Senhor vem nos mostrando, a maneira qual o Senhor deseja que vivamos como igreja, para a glória do Senhor, para a bênção da Sua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa folha que você recebeu, nosso tema Repensar, ou Igreja, Repensar e Ressignificar, eu coloco aí na introdução da nossa aula de hoje, onde nós estamos trabalhando atualmente. Nós estamos observando e revendo e repensando a igreja do 1º século até o 4º século. Nós estamos olhando para essa igreja onde o cristianismo estava sendo vivido também em suas reuniões nas casas. E dentro disso nós já vimos nas aulas anteriores a igreja nascente em Jerusalém, a liderança que foi se formando nessa igreja nascente em Jerusalém. Nós já vimos também nas aulas passadas a perseguição judaica que veio sobre esta igreja. Vimos também que, paralela à perseguição, houve a expansão da igreja para outras regiões. Vimos o primeiro concílio da igreja que ocorrera em Jerusalém. Vimos também o fim da era apostólica, ou seja, o falecer de todos os apóstolos e, consequentemente, o surgimento da patrística, ou dos pais apostólicos, ou dos patres. Tudo isso significa pai, cuidador. Então isso é o que nós já vimos até o presente momento, no que se refere à igreja no 1º século até o meio do 4º século. Eu quero aproveitar esse momento agora para a gente agregar valores e aprendizado com aquilo que aconteceu determinado momento da aula passada. Então eu coloco uma correção aí na folha, enquanto o pastor já admitiu um erro de hermenêutica, um erro de interpretação aqui, diante do grupo de WhatsApp dos alunos da IBD. É importante a gente fazer isso sempre numa aula posterior, porque pior do que não admitir um erro é você continuar sabendo que errou e falar que não errou, né? Então nós somos seres humanos, falhos. Estamos reforçando esse aspecto. Onde nós colocamos lá, a despeito de pastor e bispo de vossas almas, conforme a narrativa de 1 Pedro 2,25, de fato ali é a pessoa de Cristo a quem se refere aquela narrativa. Eu quero aproveitar desse erro admitido para que nós possamos aprender o que talvez pode levar você e eu a termos algumas dúvidas diante de alguns textos. Por exemplo, abra lá em 1 Pedro 2,25, para que nós possamos olhar essa narrativa mais uma vez. E certamente voltei a reler todo o capítulo umas 2, 3 vezes em casa, depois da aula do domingo. Ok. Conquanto é um texto assim, hoje a gente admite isso, simples de entender, que se tratava da pessoa de Jesus Cristo, por que às vezes a gente comete alguns erros? Eu digo a gente, aqueles que estão olhando para a palavra de Deus. E aqui não é para justificar erro, não. Errou, mas eu gostaria que você voltasse os seus olhos, 1 Pedro 2,25, quando diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, quanto erro admitido, é importante que eu e você voltemos a essa expressão, vos convertestes. E aqui eu coloquei, fiz questão de ir nas fontes, dos comentários bíblicos, teológicos,
para você poder entender isso também, né? Essa palavra, essa frase, vos convertestes, ela está colocada de uma maneira errônea, aí no entender, numa primeira leitura, minha e sua. E é o que nós chamamos na nossa leitura de auristo. E por isso que eu coloquei na nota de rodapé o que significa auristo. E no olhar do pastor, que colaborou para a minha confusão, para o meu erro, para a minha dificuldade, é que quando a gente olha para um texto desse e coloca a conversão na mão do convertido, automaticamente quem tem uma teologia da graça bem firmada vai se enroscar aqui, que foi o meu caso, que eu me enrosquei mesmo. Eu falei, não é possível, como vos converteste? Ninguém se converte a Jesus, é Jesus que converte as pessoas através do Espírito Santo de Deus, ok? Eu me apeguei muito a isso na hora da leitura e esqueci de levar em conta as outras narrativas. Mas eu quero que eu e você venhamos tirar aprendizado disso. Olha a notinha de rodapé, vos convertestes. Lá em nota de rodapé, ok? Entendo que todos estão imaginando o que eu estou falando. Lá no 7, lá embaixo. Vos convertestes. É um auristo passivo. O correto é fostes convertidos. E aí eu continuei colocando, não foi a ovelha que por sua intuição ou capacidade encontrou o caminho. O fiel pastor é que sai a procurá-la diligentemente até encontrar. Aí você pode ver isso depois em Lucas 15, verso 4. E quando a encontrou, a trouxe de volta ao redil, onde agora é apacentada junto com as outras. João 10, 14 e 15. Jesus mesmo se apresenta em João 10 como o pastor do rebanho, tal como no Salmo 23. Deus é o bom pastor do seu povo. Aí está a fonte, é o comentário teológico, o qual nós consultamos. Mas para não ficar só na questão do comentário teológico, porque você talvez não tenha acesso a esse, eu coloquei vários textos bíblicos, embora já do conhecimento da maioria de nós, mas às vezes se confunde justamente quando encontra um texto como esse. Embora vos convertestes, quer dizer, as pessoas decidiram se converter? Não. Elas não se converteram. É a questão do auristo que nós explicamos aí. O correto seria fostes convertidos. Ok? Então eu separei esses textos aí. Voltando à letrinha A, eu separei o texto de Efésios para você não ficar, mas o pastor tem comentário teológico. Não tem. Mas você tem Bíblia, eu também tenho. Nós vamos ver que de fato não é vos convertestes, é fostes convertidos. Efésios 1, verso 4 e 5, depois do capítulo 2, de 8 a 10, já coloquei um resumo aqui, diz que a Deus em Cristo Jesus nos escolheu, nos predestinou e pela graça. Então quem nos escolhe é Deus, não somos nós que escolhemos Deus. Nós só temos condição de depois caminhar debaixo de um olhar na palavra de Deus, buscando obedecer ou não às Escrituras, depois que Ele veio a nós e nos ressuscitou, nos deu vida nova, nos tirou da condição de morto, de incapaz. Então eu espero que fique claro para você isso. Nos escolheu, predestinou. João 3, verso 3 a 8, e depois o capítulo 6, esse eu gostaria que você abrisse lá. Vamos lá em João 6, Evangelho de João, capítulo 6. O 3 já é bem mais conhecido, que fala a respeito de Nicodemos diante de Jesus, e o vento sopra onde quer, aquela questão toda que o Espírito vem e converte. Mas principalmente dentro desse auristo aqui, visto em 1 Pedro 2,25, que não são as pessoas que se convertem, mas elas são convertidas em Jesus. Isso em João 6, 37, 44 e 65. Coloquei na folha, mas peço que você acompanhe. Olha como a palavra de Deus é clara para a gente nesse aspecto. Para aqueles talvez que ainda tem dificuldade de achar que ajuda, dá uma forcinha para Deus na hora de ser salvo, que Ele escolhe ser salvo. João 6, verso 37, diz assim a palavra de Deus: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, termine de ler comigo, de modo nenhum lançarei fora. Está claro aí para você que é Deus quem traz. E esse Deus que traz, a pessoa, quando diz assim, o Pai me dá, esse virá a mim, é aquilo que nós estudamos na teologia, que é a graça irresistível. Quando Deus
move o seu Espírito que é santo e converte uma pessoa, convence do seu pecado, então ela vem a Deus e diz: de fato, eu sou pecador, eu sou miserável e eu necessito. Mas ela só vem porque primeiro o Pai foi até ela, porque primeiro o Pai a deu no processo da salvação. E aí depois até aqueles que têm dúvida de garantia da salvação ou perda da salvação, que a gente não perde, cremos assim, o próprio final do versículo diz: de modo nenhum lançarei fora. Salvou é dele. Vamos lá. Um outro texto, ainda João 6, verso 44, olha o que diz lá: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, termine de ler comigo só esse pedacinho, não o trouxer. Ok? Então não fica com essa não com a pessoa. Você aceita Jesus? Esquece. Ninguém aceita. Ele é aceito. Ok? É o Pai que vem, é o Pai que o aceita, é o Pai que o converte, é o Pai que o dá ao Filho. Verso 65, encerrando a narrativa de João, ainda capítulo 6. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito. Terminem todos de ler comigo agora, no 3. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Entendeu? É isso que a Bíblia está nos dizendo. Agora, a outra narrativa, Romanos 8:30. Vamos ver o apóstolo Paulo também dissertando a respeito desse processo salvífico. Romanos 8, verso 30, está aí na sua folha. E esse mais, não vou dizer mais completo, vou dizer que ele complementa, né? Tudo soma. Romanos 8:30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui nós temos apenas um que predestina, apenas um que chama, um que justifica e um que glorifica. Todos os outros estavam perdidos. E passam a ser predestinados, passam a ser chamados, passam a ser justificados e passam a ser glorificados. Processo da salvação, segundo a narrativa bíblica, independente do comentário teológico que eu coloco aqui, ele é iniciado, andado e concluído tão somente por Deus, no papel do Espírito Santo de Deus, que aponta o pecador para Cristo lá na cruz do Calvário. É glorificado, porque esse processo da glorificação é o processo da santificação, e uma santificação, uma glorificação final na volta gloriosa, quando nós receberemos um novo corpo em glória. Eu separei todos esses textos para que não apenas após assumir aquele erro que tivemos no domingo passado, mas que isso fique claro para os irmãos, de que há um aurício aqui em 1 Pedro que precisa ser lido de maneira diferente, para que ninguém pense que se converte. E assim, não jogue essa expectativa sobre aquele que você quer ver convertido. Apenas olhe. Descanse em Deus. Porque quem vai converter não é a pessoa e nem você. É o Deus. Claro, aqui, essa questão do aurício explicado não é vos convertesse, mas é fostes convertidos. Está levantando a mão ali no microfone, vamos abrir. Pastor, sim. Deu um nozinho na minha cabeça. Então, não pregar para as outras pessoas, mas não esperar que vai ser convertido. Como que a gente vai saber? Nós olhamos para a palavra de Deus. Não é em desacordo com Mateus 28? Não, totalmente em acordo. Quer dizer, é para a gente pregar. É para pregar. Só essa é a nossa função. Não é para convencer ninguém. Não, sim, isso eu sei que a gente vai. Mas isso. Então, quer dizer, é uma coisa que você vai, mas então você não vai esperar. Você só fala. Não é que você não vai esperar. O que acontece é assim: nós seres humanos temos uma grande necessidade de sermos aceitos e aprovados.
em todas as áreas da vida. Sim. Qualquer coisa que eu e você, quando digo você, todos, compartilhamos com alguém, nós queremos rapidamente ser aplaudidos ou aprovados. Ou algo que a pessoa fala, que legal, que joia. Ter resposta. Ter resposta. E positiva, não negativa. E diante disso, quando a gente também prega o Evangelho, aí é natural essa espera sua, como minha, como de todos. Sempre nós vamos pregar o Evangelho, inegavelmente, esperando que a pessoa se converte. Porque o desejo, porque o que nos impulsiona a pregar o Evangelho, a primeira coisa que tem que ser não é medo. A primeira coisa que deve te impulsionar e me impulsionar a pregar o Evangelho é amor pelo perdido. É amor por aquele que Deus vai alcançar. E que Deus decidiu te colocar e me colocar nesse processo, para sermos aqueles que irão ou vêm anunciando esse Evangelho. Deus deu um privilégio para nós. O que os anjos queriam fazer, Deus falou, não sei as pessoas que estão lá na terra. Eles vão pregar o Evangelho. Então a nossa expectativa de pregar o Evangelho é sempre que a pessoa se converta. Mas não deve ser uma expectativa de visão mercadológica, toma lá, dá cá, compra, vende, tomou, pagou, se eu falei tem que aceitar, e aí a gente quer abrir a cabeça para o outro para ele aceitar o Evangelho. Essa expectativa ela não é bíblica, ela é humana. Ela é humana. Então Mateus 28 fala aí de pregar, ou seja, enquanto eu e você estamos indo, vivendo na sociedade, a gente vai pregando o Evangelho. Enquanto a gente vai pregando o Evangelho, o Espírito Santo de Deus, que vai encontrando os eleitos, os predestinados, aquele que Ele chamou, e aí a pessoa vai ser salva, mas por obra do Espírito Santo de Deus. Eu sou um instrumento, você é um instrumento para anunciar este Evangelho. Mas procure ter uma expectativa que vai apenas no desejo de ver a pessoa ser salva, mas não uma expectativa de colocar nela a obrigação de se converter, e nem em você, em mim ou em ninguém a obrigação de converter o outro com a nossa pregação, porque não é assim que acontece, segundo a própria palavra de Deus diz. Porque se a gente for também pelo lado da predestinação, a gente não vai. Porque não se for, vai ser, e não precisa de mim para vai, Luciano, o que eu quero dizer, essa fala não é só para você, essa fala é geral. A gente ouve isso e às vezes a gente passa pela cabeça. Tem muita gente que fala isso, não é só você não. É pela predestinação que eu vou, é por ela que eu vou, porque eu vou pregar na certeza de que o Senhor poderá vir a encontrar, dentre esses dos quais eu vou pregando o Evangelho, como um daqueles que Ele já escolheu antes da fundação do mundo. É porque eu sei que tem gente para ser salvo, que Deus vai salvar, que eu prego. Essa é a minha certeza. Eu estou investindo e fazendo algo que eu tenho certeza que vai dar resultado. Não sei em qual pessoa, não sei em qual dia, em qual tempo, mas é por isso que eu vou, né? E aí assim, o cristão, o coração dele arde por querer ver pessoas se convertendo a Jesus. E ele tendo a convicção de que Deus vai fazer isso, independente dele ou não fazer, isso não deve fazer com que ele fique passivo. Ou pelo contrário, ele tem que se sentir motivado e falar, eu vou porque essa é uma verdade esplêndida. Ok? Só espera um pouquinho, o microfone está aí ainda? Então você espera, deixa aqui, depois volta aí, tá? Aqui. Como que fica a posição de alguns pastores, inclusive de nossa denominação, quando faz um apelo na igreja, a pessoa vem para frente, aí o pastor fala assim, agora você vai repetir uma oração que eu vou falar, e induz aquele que levantou a mão, diz que aceitou Jesus, e induz a ele a repetir aquela oração. E aí? E aí que é a posição que a gente tem colocado, que acontece com todos nós, em vários assuntos, conquanto a gente entendeu. O que acaba acontecendo? O pastor viu o outro pastor fazendo isso, copiou, reproduziu e formatou. Fez. Por exemplo, eu tomo todo cuidado de dizer isso, gente,
Eu, enquanto pastor, vocês me veem fazendo isso? Aqui que acabou de ser dito? Não. Não entendi. Não, exatamente. Isso. Exatamente. Por quê? Porque a gente vai concebendo algumas ideias diferentes. A gente até brinca entre alguns pastores o seguinte aspecto. Eu vou usar algumas nomenclaturas aqui que eu não gosto de estar usando. Eu vou trabalhar só o texto bíblico, mas depois eu explico. Tem gente que fala assim, esses pastores reformados na hora de pregar são calvinistas, na hora do apelo são arminianos. E aí eles tiram sarro entre si mesmo. Na hora de pregar fala, Deus chama, Deus elege, Deus escolhe, Deus traz você, é Deus que te convence. E aí acaba o culto, e aí como ele aprendeu, vendo outros cultos que tem que fazer o apelo, que tem que chamar, que tem que ter o resultado, e às vezes alguns querem mostrar o resultado, não digo todos. Então aí ele deixa de ser calvinista e passa a ser arminiano, ele faz o apelo, ele coloca a conversão na mão do camarada. Então, gente, isso é comum acontecer, e às vezes acontece inconscientemente, ok? Mas é Deus quem faz todo o processo, conforme nós lemos o texto aqui. E realmente, não só essa posição, como o irmão está correto, mas dentro da nossa própria denominação, coloca nisso. Se alguém fez isso aqui como pastor, não pense que eu estou falando para você, por favor, tá? Eu, nos meus 18 anos de ministério, eu já visitei muita gente, já orei por muita gente, já aconselhei muita gente, já entrei muito em hospital, tá? Então, eu não me lembro de quantas vezes eu já fiz isso, mas houve na minha caminhada ministerial algumas pessoas que ligavam para mim, pastor, já em pranto no telefone, né? Falei, o que foi, meu irmão? Não, porque o meu parente está lá no hospital e o médico já desenganou e falou que vai morrer. Tem como o senhor ir lá e fazer uma visita? Tem, claro que eu vou. Tem como o senhor ir lá e fazer um apelo para ele se converter? Aí pegou. Aí não dá. Olha só o que está na cabeça da pessoa. Não, porque a última hora, quem sabe na hora lá que ele está morrendo, o pastor vai lá e prega e faz o apelo, e ele aceita e ele vai. O que está na cabeça dessa pessoa? O que está na cabeça dela? Não só o medo daquele querido ir para o inferno, como parece que ela esqueceu que Deus predestinou, que Deus chamou, que Deus justificou e que Deus glorificou. Não depende de eu ir lá ou qualquer outra pessoa ir orar e fazer um apelo na hora do grito, para a pessoa dizer, eu aceito. E eu confesso que em várias visitas hospitalares, já casou de eu estar com outros pastores visitando no mesmo quarto de enfermaria, cheio de gente, fazendo esse tipo de apelo, e às vezes um apelo apelativo, um apelo extremo da conta. É como se a salvação estivesse na mão de quem ora e na mão do cara que está para morrer lá e tem a última chance de falar sim. Entendeu, meus irmãos? E isso acontece por quê? Porque nós somos humanos e dói na gente. Mas quando a gente tem essa concepção da graça de Deus, à luz de Efésios 1, de João 3, capítulo 6, Romanos 8 e tantos outros textos, a gente descansa. A gente vai sim, visita para orar por misericórdia da família, da pessoa que está para morrer, para clamar a Deus, para que alivie a dor daquela pessoa, que se Deus quiser cure aquela pessoa, para isso, né? E eu sei, e eu pago um preço caro por isso, mas eu prefiro fazer isso do que sustentar algo que eu já não acredito mais. A última pessoa que eu falei que eu não ia orar e fazer um apelo lá para a pessoa que estava morrendo, ela ficou brava comigo. E depois, eu falei assim, você quer entender por que eu não vou fazer isso? E aí eu fui lendo os textos da palavra de Deus para ela. É por isso que eu não faço isso. Aí eu falei assim, eu poderia até fazer isso. Eu poderia fazer isso porque na sua cabeça você acredita. E talvez você ia ficar felizinha. Só que eu ia entender e ficar com a consciência doendo depois, porque eu ia falar, eu sou mais um que estou sustentando esse tipo de crença na cabeça da pessoa, que eu sei que não tem mais bíblico. E eu não sou o tipo de pastor que sustento aquilo que eu não acredito, principalmente na cabeça de uma outra pessoa. Eu quero que ela se livre disso e viva a leveza. Velório, então, é o ambiente carro-chefe para isso.
Quantos velórios eu já fui na minha vida para ministrar a palavra de Deus, a família enlutada, e alguns ficam lá, pastor, o senhor acha que ele está no céu ou ele está no inferno? Pergunta difícil isso. Como que eu vou saber? Não, pastor, porque uma época ele estava firme na igreja, depois ele não estava. Querido, não sei. Essas faltas de convicção da salvação pela graça na ação de Deus levam as pessoas a viverem aterrorizadas, culpadas às vezes. Vai dizer assim, fulano foi para o inferno porque eu não preguei o evangelho. Sabe o que você acabou de dizer? Que Deus perdeu o propósito eterno dele porque você não fez o que tinha que fazer. Deus não perde. Deus não perde. Está entendendo isso? Deus não perde. Aqui, pastor. Estou aqui ainda com o microfone. Eu acho que a dificuldade, no meu caso, de entender a predestinação, porque se a gente for, predestinação de tudo, né? Se você for pelo literal, então as outras coisas, alguém vai fazer por mim, então se Deus acha que não, só uma questão, não existe predestinação de tudo. Só da salvação. O texto que nós lemos aqui é predestinação para salvação. Só para não põe tudo aqui não. O resto nós estamos. Porque o ser humano tem escolhas. Por isso que a gente vive batendo cara e se arrebentando e colhendo aquilo que a gente plantou. Sim. Deus não fica predestinando você e os outros para ficar errando, para ficar sofrendo. Então seria, quando fala para salvação na Bíblia, salvação. É só ler todos os textos que falam de predestinação, de escolha, de justificação e de glorificação. Todos os textos estão ligados no seu contexto à salvação. Todos. Obrigado. Ok? Não, tranquilo. Sim. Sobre isso, mesmo porque quando a pessoa está lá, mal, muitos aceitam e não aceitam. Eu aceito às vezes porque você falou ali na hora. Já que eu estou indo mesmo, quem sabe eu tenho uma chancezinha, né? Não tem nada a perder com os outros. E às vezes não tiver a oportunidade de ter um pastor ali do lado e tal, às vezes é um momento com Deus, sei lá, com Deus, eu já te escolhi mesmo. O que a gente faz é sempre dar um abraço, acompanhar, nunca negar de ir fazer uma visita. Só não queira desenhar a visita que eu vou fazer. Aí não funciona. Mas se Deus converteu o coração da pessoa naquela hora? É Ele que vai converter, não sou eu nem a pessoa. É Deus. Tudo bem, mas se ele falar que ele aceitou Jesus e foi convertido por Deus. Se ele falar que aceitou Jesus e foi convertido por Deus, é porque Deus fez, não porque eu fui orar ou não fui. Certo. Isso não depende de eu ir lá. Com certeza. É igual o ladrão na cruz. Quem pregou o evangelho para o ladrão na cruz? Ponto. O pastor ele vê o Cristo ali do lado. Tá certo, gente? Sim? Olha só o Maurício aqui, o que ele causa. Uma frase, vou se converter. Eu falei, não, admitindo o erro, mas deixa eu colocar isso aqui, porque senão vai dar base para as pessoas acharem que está nas mãos dela isso. E não está. Caminhando e cantando, seguindo a canção, a última seta aí, depois que eu li Romanos 8:30, nós temos aqui Hebreus 13, versos 7 e 17, para lermos, dentro dessa perspectiva da última aula, domingo passado, quando nós trabalhávamos a despeito dos pastores, dos presbíteros, dos bispos, aquela liderança que foi colocada por Deus na igreja, e era levantada por Deus através da igreja, para cuidar do povo, para cuidar do rebanho, para pregar o evangelho. Há uma outra expressão que também é similar, que é a expressão guia, ou guias, ok? Hebreus 13, versos 7 e 17, gostaria que você abrisse lá a sua Bíblia, embora eu coloquei um resumo aí no texto, só para que depois da aula, caso você vá rever na sua casa, você tem um norte. Hebreus 13, verso 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Verso 17, para olharmos mais uma vez a expressão guias: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós
outros. Então a expressão pastor, a expressão bispo, a expressão presbítero e a expressão guias tem a ver com aqueles que estão sendo colocados sobre a sua vida, sobre a minha vida, para cuidado, né? E eu até coloquei essa expressão porque talvez a gente passasse batido por ela, porque quando você encontrar isso na narrativa bíblica, está falando daqueles que estão cuidando. E quando fala dos vossos guias, não é exclusivamente pastor, como a igreja está habituada. Pode ser um presbítero, pode ser uma liderança mais antiga da igreja, a qual tem uma direção de Deus, e você tem ouvido ele testemunhar de Deus, tanto na vida prática quanto através da palavra. E é uma pessoa que constantemente você passa a ouvir, você passa a fazer perguntas, você fala, aí estou pensando nisso, o que eu faço? Você está fazendo dessa pessoa de uma certa forma, alguém diga no teu respeito, de um guia, daquele que te dá orientação. Não estou falando aqui de guia cego. Estou falando de tudo você acreditar, mas é aquele que como guia você tem, e eu coloquei a expressão aqui, na notinha de rodapé, esse guia, lá no finalzinho, nas duas últimas linhas, não vou ler tudo, tá? Nas duas últimas linhas do pontinho 8 lá embaixo, eles não ensinam ou pregam as suas descobertas ou preferências pessoais e culturais, mas o Evangelho de Jesus Cristo. Então, enquanto você conceder alguma liderança cristã sobre a sua vida, conceda essa liderança cristã sobre a sua vida, enquanto ela estiver sendo fiel às Sagradas Escrituras, enquanto ela esteja sendo e continue sendo aquela que aponta Cristo, que aponta a tua caminhada através da narrativa bíblica, não é aquela que passa a apontar e a falar o que ela acha, o que ela quer, certo? Esses aí são dignos de serem ouvidos, são dignos de serem respeitados. Então, nesse aspecto, Deus vem levantando essas pessoas na história da igreja. Antes de nós virarmos a página, nós temos alguma pergunta aqui, dentro desse aspecto? Ficou clara essa questão dos guias? Sim? Tranquilo? Ok. Então, pode virar a página. Aí você vai falar, aqui ó, tem isso aí na sua folha atrás? Não tem isso aí? Hã? Tem? O José falou que tem. Ah, escrito não? Então vocês vão escrever. Então vocês vão escrever. Vocês vão trabalhar um pouquinho hoje, mais do que já trabalham. Obrigado, viu, Tiago? Nós chegamos no momento onde nós vamos viver uma transição, porque a transição total será no domingo que vem. Nós vamos, no domingo que vem, encerrar o assunto, em tese, de igreja nas casas. Aí, no outro domingo, nós já vamos entrar de braçada na questão da igreja que passa a se reunir na basílica e nos templos, que é muito além, muito mais daquilo que eu e você já vimos aqui nos meses anteriores. Lá só foi um lampejo. Não vamos ver tudo também, ver só um pouquinho daquilo que passa a acontecer de uma maneira mais enfática nessa igreja que passa a se reunir na basílica e no templo. Como é interessante sempre a gente caminhar fazendo retrocessos que eu digo é relembrando. Eu coloquei essas 6 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas aí para vocês e um espaço em branco do lado, para que você possa escrever. Na primeira coluna você vai escrever lá em cima, como se fosse um cabeçalho. Na primeira você escreve tabernáculo, na segunda você vai escrever templo, na terceira você vai escrever sinagoga, e na quarta você vai escrever casas. Repetindo, na primeira você vai escrever tabernáculo, na segunda você vai escrever templo, na terceira você vai escrever sinagoga, na quarta você vai escrever casas. Prosseguindo, a partir da quinta, na quinta você vai escrever basílicas e templos romanos. Basílicas e templos romanos. Na sexta coluna você vai escrever templos protestantes / século XVI, pontinhos.
Eu vou repetir. Então, começando lá, tabernáculo, templo, sinagoga, casas, até a quarta coluna. Na quinta coluna você vai escrever basílicas e templos romanos. Os nossos eficazes auxiliares da diaconia já estão distribuindo caneta para quem não tem. Ergue a mão aí que ele serve. No último quadro lá você vai escrever templos protestantes, século XVI, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Ou seja, até hoje. Obrigado. Vamos lá. Já escreveram? Caneta pegando fogo? Ok, vamos lá. Então, não vai escrevendo formiguinha não. Põe para você enxergar legal, para você rever. Mas também não escreve muito grande, que você vai escrever mais um pouquinho para baixo. Tanto na coluna tabernáculo, quanto na coluna templo, quanto na coluna sinagoga, você vai escrever embaixo do tabernáculo, embaixo do templo, embaixo da sinagoga, a mesma palavra, judaísmo. Tranquilo? Escrever judaísmo embaixo do tabernáculo, do templo, sinagoga. Embaixo, casas ou casa. Você vai escrever assim: cristianismo. No quadro onde está escrito casas, embaixo você vai escrever cristianismo. Não vou continuar nos quadros da frente, tá? Se der tempo eu continuo. Eu vou voltar para a gente preencher pelo menos até onde nós estamos. Voltando lá no quadro tabernáculo. E no quadro templo e no quadro sinagoga, você vai escrever assim: apontou para o cristianismo. Tanto embaixo no judaísmo, lá do tabernáculo, do templo, da sinagoga, você vai escrever a mesma frase: apontou para o cristianismo. Voltando. Então não para. Embaixo da palavra tabernáculo, quando eu falo embaixo, é depois do que você escreveu, tá? Próxima escrita aí. Na coluna do tabernáculo você vai colocar assim: Moisés. Embaixo da última escrita na coluna templo, você vai colocar 3 nomes. Aí você pontua até, coloca 1, ponto, Salomão. Embaixo, 2, ponto, Zorobabel. 3, ponto, Herodes. Embaixo da coluna templo, a segunda aí. No mesmo, deixa espaço, tá? Tem mais coisa para baixo aí. A segunda coluna templo, você vai escrever 1, Salomão. 2, Zorobabel. 3, Herodes. Que são os 3 templos. Ou outros dizem, não, são só 2, porque só foi destruído o Salomão e o Zorobabel construiu, e depois o de Herodes ele só deu uma ampliada, uma repaginada. Ok, então 2,5. Eu coloco 3 para ficar esses 3 nomes mais fácil, mais didático na nossa mente. Mas aquele templo lá de Jerusalém. Ok? A coluna
tabernáculo você já não escreve mais nada, tá? Por enquanto. Depois você escreve o que você achar melhor. Na coluna templo, na segunda, templo, você vai colocar assim: cristianismo com pouquíssimas manifestações. Cristianismo com pouquíssimas manifestações. Embaixo de cristianismo com pouquíssimas manifestações, você vai escrever assim: nos pátios. E aí depois de nos pátios, desculpa ficar desenhando aqui, porque vai facilitar para você, 2 pontos. Então você escreveu cristianismo com pouquíssimas manifestações, nos pátios, 2 pontos. Aí você põe embaixo: primeiro, do gentil; segundo, das mulheres. Quem está ligado nas aulas que a gente vem andando, sabe que eu estou apenas relembrando e fechando o que a gente já viu. Certo? É que como eu vou fazer uma transição aqui, vai dar um salto de mais de 4 séculos, para você lembrar de se trazer isso na sua memória. Então, nos pátios, 2 pontos, dos gentios e das mulheres. Sinagoga, coluna 3. Podemos ir? Então assim, para facilitar a tua vida, porque eu também faço isso aqui, tá? Sabe aquele lance de você pegar uma frase, fazer uma chave, botar um asterisco, para não escrever tudo na outra e botar um asterisco, para dizer que você está escrevendo aquilo lá de novo? Então, onde você escreveu no templo aí? Cristianismo com pouquíssimas manifestações, é isso que você escreveu? Faz uma chave ou um círculo nessa frase, bota um asterisco e joga esse asterisco na frente, na mesma direção, na coluna da sinagoga, para você não ter que escrever de novo, só isso. É mais fácil. Ok? Era só um asterisco, então vamos lá. Então, lembrando aqui, rapidamente, antes de nós voltarmos na coluna casas, lá no tabernáculo, eu fiz questão de refazer isso aqui com você escrevendo, porque eu necessito que você de fato assimile isso. Então, é importante, porque lá na hora que a gente for trabalhar basílica e templo, vai precisar muito, eu não vou poder ficar repetindo isso aqui. Tá? É óbvio que se perguntar eu vou responder, mas é interessante você já ter isso em mente. Então vamos lá. Lá no tabernáculo, viveu-se o judaísmo. Presta atenção, não foi o cristianismo. Lá no templo, viveu-se o judaísmo, não foi o cristianismo. Mas lá no tabernáculo, e lá no templo, e lá na sinagoga, foi uma bênção Deus ter preparado esses lugares. Graças a Deus pelo tabernáculo que existiu, pelo templo que existiu, pela sinagoga que existiu. Graças a Deus por um povo que Deus escolheu lá no início, os judeus ou hebreus, depende como você quer chamar, e que esse povo viveu segundo a orientação que Deus deu para Moisés, como era para eles viverem. Graças a Deus por isso foi uma bênção. Por quê? Porque aquilo que foi o judaísmo vivido no tabernáculo, no templo, na sinagoga, dentro da orientação de Deus a Moisés, a Salomão e a Zorobabel, foi para apontar para Jesus Cristo. Tudo para apontar para o cristianismo que veio a ser vivido nas casas, lá no período neotestamentário. Então, quando a gente fala que o período do tabernáculo, do templo, o judaísmo já passou, nós não estamos falando mal, metendo pau, criticando, porque às vezes as pessoas não conseguem entender quando a gente fala, ó, isso aqui foi sombra, foi bênção, foi serventia nas mãos de Deus, no tempo certo para apontar para o que viria. Ok? Então lá no, e quando eu disse aqui que no templo e na sinagoga viveu o cristianismo pouquíssimas vezes, porque lá no tabernáculo, zero. Porque lá no tabernáculo não tinha esse espaço que a gente viu no templo
lá de Herodes. Onde que viveu o cristianismo pouquíssimas vezes? No templo e na sinagoga. Quando eu digo templo, é a partir de Herodes. Lá no pátio dos gentios, no pátio das mulheres, onde Jesus conseguia entrar no pátio das mulheres com os discípulos para mostrar a viúva dando a oferta e explicar. Jesus está ali falando de cristianismo. Esse é o cristianismo que é um pouco vivido ali. O cristianismo ele é pouquíssimo vivido no templo, no pátio dos gentios. Quando Jesus vai lá, quando Paulo vai, quando Pedro vai e prega o Evangelho de Jesus Cristo. Então não tem como não dizer que o cristianismo está sendo vivido ali. É inegável, porque Cristo está sendo anunciado, o Evangelho está sendo anunciado, mas está sendo vivido pouquíssimas vezes. Porque a prática predominante no tabernáculo, no templo e na sinagoga era a prática judaica, que apontava para o cristianismo. Pergunta clara até aqui? Não? Então prosseguimos. Agora na quarta coluna. E na sinagoga vivia-se um pouco do cristianismo quando também Jesus ia à sinagoga e pregava as boas novas. Quando Paulo e outro apóstolo iam à sinagoga e pregavam o Evangelho. Então, quando a gente fala que o cristianismo é vivido ali, é a pregação do Evangelho, viu? É isso. Não é que era uma liturgia cristã. Não. O cristianismo, de fato, igreja, a expressão que passa a existir, o corpo de Cristo, ele só passa a ser vivido na reunião dessa igreja nas casas, do meio do primeiro século ao meio do quarto século. É aí que o cristianismo, com a formatação e a nomenclatura igreja, é vivido. Agora nas casas ali, vai dar tempo aqui, você pode escrever embaixo de cristianismo, casas e cristianismo, não é isso? Estamos na quarta coluna, casas, depois cristianismo, certo? Beleza. Embaixo de cristianismo você vai escrever assim: desvencilhando-se do judaísmo. Então eu vou soletrar: desvencilhando-se do judaísmo. Então essa igreja que se reunia nas casas, vivendo o cristianismo, eles viviam o cristianismo ao mesmo tempo que eles iam se desvencilhando, ou desvencilhando-se do judaísmo. O judaísmo era uma prática muito forte ainda neles, mesmo se convertendo ao cristianismo. Por isso que há aqueles embates, por isso as várias cartas paulinas, petrinas, joaninas e as gerais para as igrejas que se reuniam nas casas, convertidas a Jesus Cristo, buscando viver o cristianismo, mas cheio de enroscos de judaísmo ainda na vida deles. Então por isso que o cristianismo é vivido nas casas, ao mesmo tempo que eles estavam desvencilhando-se do judaísmo. Embaixo dessa expressão desvencilhando-se do judaísmo, você pode colocar assim: hierarquia sacerdotal. É disso que estavam se desvencilhando-se, tá? Desvencilhando-se do judaísmo, hierarquia sacerdotal. Depois de hierarquia sacerdotal, você escreve assim: sacralidade geográfica e sacralidade temporal. Vou repetir. Embaixo do ritualismo hierárquico sacerdotal, você escreve também embaixo da sacralidade geográfica, da sacralidade temporal. Temporal. Dentro desse aspecto, o cristianismo, agora eu vou explicar o que você escreveu aí, tá? Mas pelo menos você escrevendo esse tópico aí, já ajuda você quando for rever a aula para você lembrar.
O que é esse judaísmo que o cristianismo estava desvencilhando-se enquanto se reunia nas casas do primeiro ao quarto século? Da questão da hierarquia sacerdotal. Então, nós não temos mais aquela figura do sacerdote exclusivo e muito menos do sumo sacerdote. Nós não temos mais aquela figura do sacerdote ou sumo sacerdote com todas aquelas indumentárias. Nós não temos mais, presta atenção, olha que isso aqui a gente vai passar pelo quarto século e vai retomar lá na igreja protestante, século XVI até hoje. Nós não temos mais aquela sacralidade geográfica. O templo em Jerusalém, o tabernáculo móvel, era sagrado. Era uma geografia que Deus decidiu consagrar para apontar ali a sua manifestação juntamente com os ritos judaicos. Era sagrado. Mas o cristianismo que passa a se reunir nas casas não tem mais essa questão da geografia sagrada, porque o sagrado agora passa a ser o cristão. É o ajuntamento deles, e em qualquer casa que eles estivessem reunidos, não mais aquela questão geográfica, tem praia, Jerusalém. Esse é um desvencilhar-se do judaísmo. O outro desvencilhar-se é da questão sacralidade temporal. Eu vou entrar mais a fundo nisso lá na Basílica e no Templo, tá? E a gente vai aplicar depois lá na Reforma. A questão da sacralidade temporal é o dia sagrado. O dia sagrado para o judeu era o sábado, como para algumas denominações hoje ainda continua sendo o sábado. O dia sagrado para outras denominações vem a ser o domingo. Mas o cristianismo que está se reunindo nessas casas estão se desvencilhando dessa sacralidade geográfica e dessa sacralidade temporal, ou seja, o dia sagrado não é mais esse. E aí, lembrando os textos das aulas anteriores e as pregações dos domingos anteriores, quando nós mostramos ali o apóstolo Paulo, já vou abrir para a pergunta, falando a despeito de dia, ok? E a gente vai aprofundar isso mais à frente lá. Aqui pergunta. No desvencilhar-se também entrava o legalismo, ou o legalismo continuava dentro do cristianismo? Também entrava o legalismo, que é a questão não só de dias quanto de festas, lua nova. Eles trouxeram várias leis judaicas, porque vou tentar aplicar hoje. Determinada pessoa passa a congregar conosco aqui, ok? E ela de fato mostra frutos de alguém convertido, e a gente entende que ela se converteu a Jesus Cristo. Só que essa pessoa, ela veio de uma outra religião, onde ela era habituada a várias práticas. Essa pessoa, ela vai viver uma luta, e presta atenção, que eu e você precisamos aprender a respeitar, e amar, e ajudar, dar tempo para ela. Os judeus que se convertiam ao cristianismo, ou todo pagão que tinha suas religiões outras que não judaica, se convertia ao cristianismo, eles traziam juntamente com eles, na mente deles, no ser deles, todas as práticas religiosas que eles tiveram. Ok, ele passou a crer em Jesus Cristo, mas não saiu tudo de uma vez aqui. E muito cuidado com o versículo isolado. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. Eu sei, mas a nova criatura ali que agora Deus o tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas ainda ele está cheio de mazelas para ser tratada nele. Então nesse aspecto sim, Paulo, Pedro sempre alertando os cristãos, olha, isso aí foi bênção, mas foi sombra. Isso aí Deus usou através de Moisés, mas agora não precisa mais, Cristo cumpriu. Agora é em Jesus que a gente caminha. Então também essa questão do legalismo. Tá certo, gente? Já tentei aplicar aqui, ok? Quando você ver, vai perguntar? Espera o microfone. Não?
Quando eu e você vemos alguma prática entre a cristandade que eu e você consideramos pecado, e ao invés de a gente olhar para a pessoa e falar assim, mas você é crente, como é que faz isso? Você lembra disso aqui, tá? Lembra disso aqui? É crente, pela graça de Jesus Cristo. Mas ele está num processo. Ele não nasceu conforme os que nasceram no berço evangélico costumam dizer. O berço dele não é evangélico. O berço dele foi vários berços. E a gente precisa ter paciência e amor com essas pessoas, para que elas possam ir se desvencilhando. Só espera o microfone chegar, irmão. Tá. Quando chega, eu vou aproveitar para lubrificar as portas. Não, nós estamos falando de desvencilhar de coisas, né? Estamos dizendo que o próprio Pedro, né? Antes, o próprio Pedro, Paulo tem que chamar a atenção dele. Até no final da última aula, você falou a respeito disso, né? Sim. E a tradição que ele vivia, aquela coisa de circuncisão, não se misturar, né? E outra, perdia de comer uma pururuca e uma carne de porco das boas. Até que Deus vai descer uma feijoada no lençol para ele, para quebrar o paradigma dele, né? E falando de desvencilhar, né? Nós estamos aí, continuamos fazendo a mesma coisa, né? A mesma coisa, todos nós. Há alguma coisinha em mim, em você, que a gente ainda tem que ir se desvencilhando. Talvez você possa dizer, não, mas eu nasci no berço evangélico. Bom, se você quer usar isso, eu também nasci. Só que o berço evangélico que eu e você nascemos, ainda em algumas proporções, ensina legalismo. Isso pode, isso não pode, tá? Que até aquele livro que eu trouxe aqui é proibido, né? Até isso. Por isso que a gente vem trabalhando nessa questão de quebra de paradigma. Ainda na coluna Casas, cristianismo desvencilhando-se do judaísmo hierárquico, da sacralidade geográfica, da sacralidade temporal, muito bem colocado aqui, legalista. Escreve aí embaixo, depois eu explico. Retorna aos poucos. Escreve assim, ó, retorna aos poucos. Na mesma coluna Casas, cristianismo. Escreve lá embaixo, retorna aos poucos. A hierarquia sacerdotal. Retorna aos poucos a hierarquia sacerdotal. Eu lembro de uma frase de um professor meu na época do ginásio ainda, né? No antigo ensino fundamental, a gente chama de ginásio. Ali na minha quinta, sexta série, e como eu sempre gostei muito de história, então eu gravo algumas coisas que o professor falava. Ele fala assim, ó, presta atenção que a história é cíclica. A história é cíclica. E muitas coisas elas se repetem. Em muitas coisas a história você vai ver repetir. Aí eu falo, Senhor, tem misericórdia. Mas quem está largando umas coisas, chacoalhando para cair os carrapichos, parece que anda 1 quilômetro sempre, os carrapichos voltam e pula tudo de novo, né? Mas é assim a história. Por isso que essa questão de repensar e ressignificar tem que ser algo constante na nossa vida. Pode ser que daqui 10 anos, 20 anos, um século, né, todos nós aqui já devemos ter sido chamados, alguém vai ter que repensar e ressignificar de novo, porque é ser humano pecador que está caminhando nessa trajetória, né? A gente não tem que ter a ideia de que tudo está sendo repensado e tudo está sendo ressignificado. Não, nós não temos essa ideia. Sempre haverá necessidade de alguém repensar e ressignificar. Então colocamos aí, retorna aos poucos a hierarquia sacerdotal. Onde que retorna aos poucos? Não escreve isso agora, só ouve. Nós estudamos até domingo passado que Deus, do meio dessa igreja que vivia o cristianismo reunida nas casas, chamou a cristandade e falou, elejam entre vocês diáconos e presbíteros. Estamos lembrando de narrativa bíblica, ok? Nós vemos na igreja primitiva, igreja de Jerusalém, a eleição ali de diáconos e presbíteros.
Depois nós vemos nas cartas de Paulo, Pedro, a instituição de mais presbíteros, porque a igreja foi perseguida e esparramou para vários lugares. Então tem igreja se reunindo em várias casas, em vários lugares. Essa questão de liderança, ela é levantada por Deus. E lembra bem que a igreja, ela orava para Deus dar direção. Estou falando ali da narrativa de Atos 6, de 1 Pedro, de Tito. Ela orava para que Deus desse direção, para que a igreja enxergasse entre ela homens idôneos, fiéis, tudo aquilo que a gente já viu a despeito de presbíteros, de bispo, pastores que são cuidadores. Correto até aí? Lembramos isso? Quando então que essa igreja do cristianismo reunido nas casas passa, ou ela retorna aos poucos à hierarquia sacerdotal? É depois que os apóstolos morrem. Porque até enquanto Deus está levantando a igreja, colocando a igreja em oração, orientando como que é para escolher os presbíteros, aqueles que vão ser os guias, os pastores, é Deus. Só que os apóstolos morreram. E aí levanta. Agora eu já cheguei lá no 2º século, tá bom? 2º para o 3º século eu estou chegando. E quase terminando aqui a aula. 2º e 3º século, os apóstolos morreram. E aí você pode escrever embaixo aí de casas, cristianismo. A última escrita que você vai colocar. Ou as últimas. Coloca assim. Se você puder colocar um embaixo do outro é melhor. Não coloca seguido. Coloca padres, bispos, papas. Padres, bispos, papas. Esses padres e esses bispos e esses papas, após a morte dos apóstolos, todos eles, tá? Tanto padres, quanto bispos, quanto apóstolos, é um surgir a partir da patrística. A gente já colocou esse nome aqui, ou pais apostólicos. Patrísticas ou pais apostólicos. Todos eles surgem a partir da patrística ou pais apostólicos. Que a gente já falou que é patrística, pais apostólicos, já tem notinha de rodapé nas folhas dos domingos anteriores para você conferir depois. Só que é o seguinte, viu gente? Nós não temos narrativa bíblica para dizer. Aqui você tenta imaginar assim. 4 pessoas rapidinho aqui na frente. 4, rapidinho. Uma na minha esquerda, 3 na minha direita. Rapidão. Não vai ter que falar nada. Fica tranquilo, não vou fazer chamada oral. Tudo bem, já que vieram 3 para a minha esquerda, fica 1 na minha direita. Você vai encabeçar, rapaz. Ó, presta atenção, tá? Padre. Não é o padre que você pensou, tá? É no significado original da palavra. Pai, cuidador. Valeu? Não, vou te livrar dessa. Padre. Um dos pais apostólicos, patrística. Você, ok? Padre. Que é a mesma nomenclatura que era usada para pastor, bispo, presbítero na narrativa bíblica. Então, padre, pai, cuidador. Dessa mesma classe, padre, vão surgir o bispo, aqui rapaz, bispo, vai surgir um outro padre e vai surgir o papa. Tá certo? Então é assim, ó. Todos os 3, presta atenção, todos os 3 derivados do padre, todos os 3 são padres, são pais, cuidadores. Só que agora tem que começar a ver quem cuida de quem manda em quem. E esse aqui é o bispo
que vai supervisionar o trabalho desse padre ou de todos os outros padres, conforme a região que pertence a esse bispo, que também é padre de uma comunidade local. Esse padre, esse bispo e esse padre, vem aqui agora também, padre, fica aqui, padre de uma outra comunidade. Esse bispo supervisiona esses padres. Esse bispo e esses padres comem na mão do... vamos mudar aqui. Esse bispo e esses padres têm que obedecer e devem satisfação a um papa. Ele manda. Ok? Todos padres. Só que agora começa. Como que acontece esse hierarquizar? 3 minutos. Eu tenho que parar. A gente continua no que vem. Deus abençoe. Obrigado pela ajuda de vocês. Vamos falar como é que era essa briga de poder, essa luta domingo que vem.